Esse daqui é o GameSir Nova Lite, que é um dos controles mais vendidos da história do AliExpress. Inclusive é um controle muito bom, você conseguia comprar ele por volta dos 100 até 120 reais mais ou menos no AliExpress. Ele tem alguns pontos positivos, alguns pontos negativos. O principal ponto negativo dele é que em alguns casos, algumas pessoas compraram ele e ele veio com um defeito de latência. Não é o meu caso, já até fiz vídeo dele para vocês mostrando o comparativo dele com outros controles, mostrando a latência e a perda de performance dele, mas algumas pessoas tiveram alguns problemas quando compraram esse controle. E a GameSir foi lá, viu que todo mundo estava reclamando de algumas coisinhas, que queriam coisas a mais e lançou o GameSir Nova Lite 2. Então tá aqui na mão. Comprei, chegou muito rápido, tá? Quando chega devagar eu falo, quando demora eu falo. Geralmente tem algumas coisas que eu compro na AliExpress que demoram 10, 15 dias. Esse aqui, acredite se quiser, levou 8 dias para chegar em casa. Mas também tem no Mercado Livre, mas mais pra frente eu falo, tá? Quanto que eu paguei? Eu paguei 180 reais no AliExpress. Não sei se vai estar custando isso quando você tá vendo esse vídeo. Vocês estão vendo aí o print do anúncio dele, o link dele tá aqui na descrição. Mas bom, sem enrolação, tá aqui então. Esse aqui é o GameSir Nova Lite 2 e eu já sei que mudou algumas coisas, mas não sei de tudo ainda. Então a gente vai abrir e vai descobrir junto. E claro, se você curte esse tipo de vídeo, já deixa um like aqui que me ajuda demais. E se tem algum controle que você quer que eu faça vídeo ou comparativo, é só comentar aqui que eu trago pra vocês, belezinha? Mas bom, se você não me conhece, eu sou o Lipe. Aqui a gente fala de muitas coisas aqui no canal, de tecnologia, de notebook, de controle. E aqui tá o bichão. Eu peguei ele na versão mais cara, que é a versão com a dock. Essa versão com a dock é um pouquinho mais cara, a versão mais barata dele é aquela que vocês viram no começo. É o mesmo controle, mas você tem a opção de comprar uma versão mais barata, que sai mais ou menos uns 180 reais só o controle, ou 230 reais com a dock mais ou menos, depende de quando você tá vendo esse vídeo, belezinha? Não é necessário comprar a dock, mas eu já peguei logo a versão para dock, com a dock, né? Para mostrar para vocês, caso você queira comprar com a dock, aí você vai ver como que é. Então, dentro daquela caixa vem outras duas caixas, deixei aqui já de lado. E aqui nós temos GameSir Nova Lite, veio muito amassado, cara, olha isso. Nossa, chutaram a caixa antes de embalar, hein? Isso aqui não foi o Correios não, cara, isso aqui foi antes de embalar, tá amassado aqui. Já essa outra caixa tá bem de boa. Eu vou abrir primeiro isso daqui. Bom, isso aqui agora é uma novidade, né, do Nova Lite. Bom, porque antes a caixa do Nova Lite antigo era essa daqui. Olha só como ele vinha. Então, esse daqui, inclusive, é ainda um controle que vale bastante a pena. Ele tá mais barato do que a versão 2, tá? Ele tá custando ainda por volta dos 120 reais. E essa era a caixa dele e dentro só vinha essa case pro controle e o controle com o dongle dele aqui dentro, tá? Então era assim que era o unboxing da versão antiga. Como eu falei, agora você tem a opção da dock, antes não tinha. Então, vamos abrir aqui, ó, vou pegar aqui o meu canivete e vamos abrir essa dock aqui pra ver. E esse controle, ele concorre com quem? Bom, ele concorre, por exemplo, com o 8-bit do Ultimate 2, que é um controle que também tem dock e é um concorrente dele. O 8-bit tem algumas vantagenzinhas em relação a esse, mas a faixa de preço é a mesma. Às vezes esse daqui tá um pouquinho mais barato que o 8-bit. Bom, então dentro da caixa da dock nós temos o cabozinho que você vai ligar no seu computador, né, e na dock. E aí a dock vai servir tanto para carregar o controle como também para conectar ele no computador, caso você queira usar a dock, né? Mas mais uma vez, não é obrigatório. O legal da dock é que além de enfeitar e deixar um lugar para você deixar o controle guardado, ele deixa sempre o seu controle carregado, né? Tá aqui a dock, ó, bonita, pesada. Tem um peso bem legal a dock, não achei que ia ser tão pesado. Bom, essa aqui é a dock, aqui atrás tem duas conexões. Uma USB tipo C, que você vai ligar aqui para ligar no seu computador, e a outra USB tipo A, que serve para você ligar o dongle dele aqui na dock, na parte de trás dela, para ele poder conectar no computador. Então, tá aqui a dockzinha, vamos deixar as caixas aqui de lado, e aqui tá o que interessa. Então, GameSir Nova Lite 2. Então agora nós temos o Hall Hair Trigger, que quer dizer que dá para você travar o gatilho dele. A gente tem um software agora para você personalizar coisas, porque a versão antiga só tinha software para celular, diz que esse software aqui tá bem melhor, e também é Tree Mode, então dá para conectar no seu PC, celular, Nintendo Switch, dá para conectar em tudo o que quiser. Então tá aqui, ó, é compatível com Switch, com Steam, com PC, com iOS e com Android. Então dá para conectar em basicamente tudo. Ah, e claro, ele tem o Anti-Stick Drift, então ele tem um sistema da própria GameSir que não dá drift nos analógicos, tá? É um sistema magnético da própria GameSir. Então vamos abrir aqui a caixinha dele, inclusive tá diferente, né? Vocês viram, a caixa antiga era bem mais simples, essa caixa já tá bem diferente, já tá um produto mais premium, né? Então abrindo aqui, a gente ainda tem, olha só, a case dele. Inclusive aqui na case, ó, parece muito a versão antiga, olha só. Muito mesmo.
parece muito a versão antiga. Então aqui nós temos a case, ele já tá até ligado, já dá até pra ver aqui. Tá um pouquinho mais pesado, tem agora uma protuberância aqui atrás, ó, porque ele tem gatilhos extras que eu já tô ligado. E dentro da caixa a gente tem mais coisa que não tinha antes. Então, ó, abrindo aqui a caixa, ainda, nós temos mais uma outra caixinha. O que é que tem aqui dentro? Aqui dentro tem cabo, ó, um cabo USB-C, que não vinha, e manual, que também não vinha na outra versão. E é algo importante, né? Porque tem muita coisa para você ver. E também tem uns adesivos aqui. Então, um unboxing bem completo, né? Nesse sentido, parabéns, GameSir. Melhorou bastante em relação à versão antiga. Agora, eu quero ver se o controle tá melhor, se a latência tá ainda melhor, se tá com menos delay, se tá com menos perda de sinal. A gente vai fazer todos esses testes. Então, agora, abrindo aqui o controle, ó. Eu peguei na versão preta com laranja, que é o que eu mais gosto. Também tem a versão branca, tem outras cores para você escolher. É bem parecido com a que eu tinha antes, né? A versão primeira que eu tenho, ela é transparente. Essa aqui é a diferença. Essa aqui não é transparente. Logo de cara, primeira impressão, ele tá um pouquinho mais pesado, tá? E mais sólido. E nossa, esse gatilho dele ficou muito bom, cara. Nossa. Muito bom. A sensação é que eu tô apertando de um Xbox, na verdade de um PlayStation. Muito parecido com o toque do PlayStation. Bem legal. A construção já deu pra ver que melhorou. Então eu peguei nessa cor que é um cinza, ó, aqui em cima, com preto e laranja, e na parte de baixo ele é todo preto. Bom, primeira mudança logo aqui em cima, o D-pad, que são as setinhas. Então essa versão 2 agora, as setinhas, elas são diferentes, né? Então, ó, se você pegar a versão antiga, nossa, realmente, a versão antiga é bem mais simples, a construção. Não é que ele é mais pesado, mas parece que é mais sólido, sabe? Bom, aqui a gente tinha as setinhas normal antes, e agora o D-pad é dessa forma, igual o do Xbox. Igualzinho, inclusive, aparentemente é switch mecânico, tá? Aqui no D-pad, olha o barulhinho. Estão ouvindo? Olha o barulhinho de antes, ó. Não tinha barulho. Isso aqui é legal, porque na teoria isso aqui dá muito mais precisão. Tanto por conta do gatilho mecânico aqui, né, como por conta do formato que é o D-pad. Aqui nós temos a mesma quantidade de botão, nada muda, só o design mesmo. Aqui também, ó. Os gatilhos aqui de trás também magnéticos, estão ouvindo? Pô, mecânico na verdade, né? Ó, gatilho mecânico e D-pad mecânico. Bem da hora. Bom, então aqui o gatilho mudou. O gatilho aqui de trás também, então tanto o que seria o RB e o RT e o LB e o LT mudaram. Tá diferente. Nós temos também uma diferença nos analógicos, estão ainda melhores, então tanto na questão de mexer como na questão de precisão, pelo que eu vi, mudou. E também o sistema de Hall Effect está atualizado aqui também, né? Vamos lembrar que olha só como que era antes, apesar do formato ser muito parecido, nossa, não é nem parecido o toque, cara. Tá muito melhor. Realmente agora essa versão concorre com o 8-bit do Ultimate C versão 2, porque essa versão primeira dele aqui, versão número 1 do Nova Lite, ele era um controle mais básico, para quem quer uso básico mesmo. Eu sempre receitei ele principalmente para você, para a maioria das pessoas, mas não é um controle competitivo. Agora, esse daqui já deu para ver que tem diferenças. Então o acabamento tá muito legal. E aqui atrás nós temos coisas extras. Primeiro, 2 botões extras aqui, ó, para você configurar, coisa que não tinha de um lado e do outro. E essas duas travas aqui, ó. Por quê? Tá vendo que o meu gatilho aqui tá solto, ó? Eu posso pegar e travar ele. E ó, ele não vai até o final, ó. Por que isso daqui? Para você ter mais precisão para jogar jogo de FPS, jogo de tiro. Porque daí você não precisa afundar todo o dedo para poder computar o clique, né? Então você trava aqui e você tem muito mais, ó, velocidade, ó. Ele vira um botão muito mais rápido, bem legal. Para quem joga isso aqui é muito bom. E tá aqui mostrando que tá com foco em jogo competitivo, né? E a outra coisa de diferença é isso daqui, ó. Agora dá para carregar na dock também. Então, caso você tenha comprado só o controle, ele é igualzinho, exatamente esse. E se você quiser, dá para comprar a dock junto ou a dock separado. E aí, ó, você vem aqui, coloca ele na dock e pronto. Ele fica assim dessa forma, ó. E aí, ele fica carregando, né? Você pega e liga ele. Eu vou ligar a dock aqui na tomada só pra gente dar uma olhada se ela tem algum tipo de LED, alguma coisa. Então, eu tenho aqui um cabo, eu vou pegar aqui, ó, vou ligar nela. E olha só, com a dock ligada aqui, já deu pra ver que quando o controle tá carregando,
ela acende um LED. Tá meio difícil aqui, eu vou colocar um take mais um detalhes para vocês verem. Então ele acende um LED mostrando, indicando, né, que o controle tá carregando. Bem legal. E aí, ainda dentro da caixa vem o dongle dele atualizado. Olha só como o design tá diferente e na teoria esse dongle tá bem melhor. Então ele tá com uma latência menor e muito mais precisão. Ele também é bem menor e agora é cinza, tem até um botão aqui de conexão também, caso precise. E aí você pode pegar ele e ligar direto no seu PC, no seu notebook, ou ligar ele na dock aqui atrás, ó. Liga ele na dock e aí você pega e liga a dock no seu PC e pronto, vai funcionar. E na hora de jogar no PC, meus amigos, esse controle tá muito melhor. Primeiro porque, olha só, agora nós temos software. Pois é, na versão antiga nós não tínhamos software para PC. Para baixar esse software é muito simples, tá? Eu vim aqui no Google mesmo, vou até voltar aqui na página. Eu coloquei GameSir Nova Lite 2 e cliquei nesse link, ó, da própria GameSir, tá vendo? Aqui já aparece o site da GameSir, eu vim aqui no site da própria GameSir, cliquei em software. E o software dele, você vai descer e vai ser este do meio aqui, ó, GameSir Connect. Você vai clicar aqui, ó, ele já vai falar os controles que são compatíveis. É só clicar aqui em download e ele já faz o download. É pela própria Microsoft Store, então muito seguro. Ponto positivo, porque a maioria dos controles hoje, cara, eles usam um software chinês lá que você tem que instalar um negócio mó estranho, parece que você tá instalando um negócio esquisito no seu PC. Esse aqui não, ficou muito bom. E aí, ó, com o software aberto, assim que eu conectei a primeira vez, a primeira coisa que ele fez foi atualizar o firmware do controle. Ele tá aqui na base, ó, então fica desse jeito, carregando, olha, a basezinha acende verde, indicando que tá carregando, bem bonitinho, né? E aí, ó, quando eu tiro ele da base, ó, tirei da base, tá aqui na minha mão, eu posso pegar, clico aqui, ó, pra ligar, vai ligar o controle, ligou, já apareceu, ó, instantâneo, tá vendo? Eu vou deixar agora o software maior pra vocês darem uma olhada. Então, assim, o software dele tá bem legal. Aqui no software a gente tem, primeiro, zona morta, né, Zé, que é para você indicar a partir de quando que ele reconhece os analógicos. Então, você consegue colocar tanto a zona morta como a anti-zona morta. Então, muito legal isso daqui. Gatilho é a mesma coisa, dá para configurar isso. As cores também dá para configurar. Aqui, inclusive, seria o que eu entendi, né? Seria tipo cor do RGB, mas como esse controle não tem RGB, é só aqui né? Então, no caso, não dá para controlar isso daqui, porque esse software usa para outros controles também, né? E aqui tem outras coisas, como vibração, nível da vibração, nível do gatilho. E quando você clica, ó, tem muito mais coisa para configurar, tá vendo? Ó? Então, só do gatilho, olha só, aqui eu consigo, ó, ver a precisão que tá os gatilhos. Consigo, enfim, ver várias funções e configurar muita coisa do controle. Inclusive, macros do controle. Aqui é a questão de vibração novamente, né? Tem os botões de trás, ó, aqui é o L4 e o R4 que eu mostrei pra vocês, que é esses dois aqui que dá pra configurar também. Então, meu, o software tá muito completo, muito mesmo. Nível controle acima. Eu acho até que tá, assim, realmente nível 8-bit do Ultimate 2. Então, eu acho que tá um baita de um software, melhorou bastante e tornou esse controle realmente bem acima do que ele é. Antes de abrir no jogo para mostrar para vocês, o que eu quero mostrar também agora é aquele teste de perda de conexão, de precisão da conexão que eu faço aqui, que eu já fiz com vários, né? Que a gente faz tanto com fio, sem fio, no Bluetooth. Lembrando, esse controle é também Bluetooth, então dá para você ligar ele no seu celular, dá para ligar no computador via Bluetooth, caso você queira. Nesse teste eu vou fazer ligado com o dongle, que é como eu acho que a maioria das pessoas vai usar. Então tá aqui agora o teste de accuracy, né, que seria de precisão. A gente pega, tá aqui aberto, eu tô filmando com uma mão e tá aqui o controle com outra. Eu preciso pegar o analógico e fazer este movimento aqui, olha. E ele vai me dar a perda ou não de precisão do controle fazendo isso. Então, simplesmente fazendo isso, está aqui. 2.8 de precisão. Quanto menor esse número, melhor, tá? Quanto menor esse número, significa que teve menos perda na conexão, menos variação na conexão. Então, quanto menor esse número, melhor. E tá aqui, ó, 2.8 médio. Melhor, tá bom. Tá na média, tá em relação à perda, né, de precisão. Ela tá um pouco melhor do que na versão anterior. Vamos lembrar que na versão anterior chegava a 3.2, dependendo do caso, às vezes 2.8, 3.2, então a gente teve uma melhora no quesito perda da precisão, tá? Teve melhora. Agora, vamos testar a questão da latência também, se teve diferença. Bom, e na hora de jogar? O que eu posso dizer pra você é o seguinte, eu não senti perda de precisão perceptível. Então, assim, em jogos como o jogo de história, como é o caso de Elden Ring aqui, que é inclusive um RPG que você precisa de certa precisão para poder passar, eu não senti
nenhum delay perceptível. Inclusive, tô aqui com o Elden Ring aberto, ó, e eu vou apertar o botão aqui de lançar o feitiço, e assim que eu apertar eu vou falar, apertei. Vocês também vão ver aqui, e a gente vai ver o delay pro personagem levantar o cajado. Depois eu vou fazer a mesma coisa com este mouse aqui, ó, que não tem delay nenhum, pra vocês verem se você vê alguma diferença, né? Então, ó, tô aqui com o personagem, apertei. Mais uma vez, olha só. Apertei. Belezinha? Conseguiram ver? Agora eu vou fazer a mesma coisa com o mouse, olha só. Então, tô aqui. Deixa eu colocar aqui certinho na minha mão. Ó, apertei. Apertei. Então, realmente, ó, não vejo diferença, ó. Apertei. Apertei. Não consigo perceber uma diferença em delay perceptível. Outra coisa também que eu testei bastante foi a questão da precisão dos analógicos em relação a microajuste. Então, sei lá, ó, vou dar uma jogada rápida pra frente, ó. Ele foi, tá vendo? Ó. Agora já não foi, tá vendo? Foi. Eu acho que o único defeito que eu vi nele é que em algumas situações ele pode entender um microajuste, assim, uma coisa muito rápida como... E não computa, sabe? Como se fosse um erro. Só que isso tem como ajustar no software dele na zona morta. Então eu tô falando como ele vem nativo, sabe? Então, ó, dei uma jogada, ó. Não foi, depois foi, tá vendo? Mas muito preciso e não percebi delay. Outra coisa, os botões de trás aqui não vem configurado de fábrica, então você precisa configurar no software, ele não vem configurado com nada, ó. Se você não configurar, ele não faz nada. E essa questão dos gatilhos aqui, de você poder travar, isso aqui é bem legal. Isso aqui, ó, por exemplo, aqui eu tô no jogo que eu posso bater aqui, ó. Olha isso, fica muito mais preciso, tá vendo? Ó, vou dar um soco aqui, ó, apertei. É muito rápido, não percebi delay. Sinceramente, tá extremamente aprovado. E bom, de maneira geral, sem sombra de dúvidas, dá pra chamar esse aqui de GameSir Nova Lite 2, como o próprio nome dele já diz, porque tá bem melhor. Como eu falei, se você se interessar, o link dele tá aqui embaixo. Eu acho que vale muito a pena se você pagar nele um valor igual ou menor do que o 8-bit do Ultimate 2. Eu ainda acho que o Ultimate 2 tem algumas vantagens, por exemplo, ele tem algumas proteções a mais no analógico, tem umas coisinhas extras, eu acho o software da 8-bit do muito bom. Então eu acho que se você pagar mais barato nele do que no 8-bit do, eu acho que é uma ótima opção sim. É sim um controle bem mais preciso, agora é um controle que dá sim pra você jogar um FPS, dá pra você jogar um jogo mais de precisão, é claro, não é um controle profissional pra você que é profissional, isso aqui não é pra você, mas é muito melhor do que a primeira versão e é sim um dos melhores controles pra você comprar hoje. Inclusive, custo-benefício, né? Como eu falei, na versão sem a dock, tá abaixo dos R$200 no AliExpress. O link para você comprar ele tá aqui embaixo. Gostei demais. Vou continuar testando e se vocês quiserem, eu trago um comparativo completo dele com outro controle, ou até mesmo com o 8-bit do normal. O que vocês acham disso? Concorda comigo que esse daqui é uma das melhores opções para comprar agora? Principalmente se ele abaixar, né? Mas gostei, cara. Evoluiu bastante. Parabéns, GameSir. O bichão ficou da hora. Bom, se você se interessar, o link dele tá aqui na descrição. Tamo junto, galera. Deixa o like, se inscreve no canal. Valeu e falou!